assim, velho homem. E toda vez que nós falamos a respeito do velho homem, ou de um velho homem, é o mesmo que tem atos da carne. Paulo fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que adulterava não adulterava mais. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, aqueles gostos que nós tínhamos desenfreados, isso se chama lascívia, né? Ou desejos imorais desenfreados, nós não alimentamos mais isso, nós não praticamos mais isso. Não quer dizer que o velho homem não queira se levantar, sim ou não? Faz sentido? Mas nós não vivemos mais segundo as concupiscências deste mundo. Porque nós somos uma nova criatura. Nós fomos transformados na nossa identidade, no nosso pensamento e do nosso entendimento. Nós fomos iluminados, diz o apóstolo Paulo. A nossa mente não se declina mais somente para as trevas. Faz sentido? Ok? E nós vamos ler aqui um texto lá em Colossenses, o capítulo 3, abre comigo. O apóstolo Paulo, ele fala também à igreja de Colossos. Colossenses, o livro de Colossenses, o capítulo 3 e o verso 9. É interessante que o mestre Paulo, ele escreve às igrejas compostas de pessoas cristãs, ok? Apóstolo Paulo escreve às igrejas de Éfeso, da Galácia, de Tessalônica, de Filipos, aos Efésios, ou à igreja de Éfeso. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre bate, Rodrigo, no caráter do cristão, né, irmão? É interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre quer extinguir, extirpar, desligar, negativar o caráter caído, ou o caráter do velho homem. E ele sempre bate na raiz dos desejos desenfreados do velho homem. O apóstolo Paulo fala que nós temos que colocar este velho homem aonde? Na cruz. E quando ele fala aqui aos Colossos, ou aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 9, estão comigo, ok? Vamos ler o verso 5, para nós fazermos o caminho aqui. Mortificai, pois, os vossos, diga assim, eu preciso mortificar os meus membros. Entenda que quando o apóstolo Paulo fala, ele fala ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós como pastores, nós como ensinadores, pedagogos espirituais, psicólogos espirituais, nós temos que levar o corpo de Cristo à morte, a mortificar os seus desejos caídos. Aquele que caía para a rua de tanto de beber pinga, não cai mais, ok? E também faz uma alusão ao nosso corpo. Com o que nós pecamos? Com as mãos, com os olhos, com o nariz, com a boca, com os pés, sim ou não? Sim. Faz sentido? Então mortificai os vossos membros. O apóstolo está falando aqui no verso 5 do capítulo 3, que estão sobre a
a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E lá no verso 9 eu fecho aqui, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes. O que ele está falando aqui? Que o homem transformado, o homem iluminado pela pessoa do Espírito Santo, que está no processo de santificação, ok? A santificação não é um estado. Ai, profeta Maranhense, hoje eu estou santinho, santinha. Não, santidade não é um estado, é um processo. Porque se eu não peco no falar, eu peco por pensar. Se eu não peco por pensar, eu peco pelo olhar. Sim ou não? Então eu tenho que mortificar os meus membros. E ele fala aqui, nós que estamos aqui dentro, não podemos mentir uns aos outros, pois que já vos despistes. Nós tínhamos uma roupagem mundana, nós tínhamos coisas imundas que nos cobria, ou o pano do leproso, que fala lá, na aliança levítica. Nós tínhamos uma lepra, e essa lepra era coberta por uma roupa, mas diz que vos despistes, tiraste essas roupas, e vocês agora têm uma nova roupagem em Cristo. Ok? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Então esse velho homem, ele praticava coisas imundas, coisas ilícitas. E o verso 10: e vos vestistes. O verbo aqui está no pretérito mais que perfeito. Você se despiu e você se vestiu novamente de uma nova roupagem em Cristo. Faz sentido, Sandra? Você colocou uma roupagem, você se vestiu novamente pelo Espírito Santo, e você é uma nova criatura. Apóstolo Paulo instruindo a igreja: e vos vestiste do novo. As coisas velhas, meus amigos e minhas amigas, ficou lá para trás. Sabe aqueles desejos que às vezes boia na gente? Isso é coisa do passado, vamos colocar na cruz. Se vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Toda vez que você se reveste do novo, que é o Cristo, que é o crescimento do Cristo em nós, o conhecimento chega até nós. O Espírito Santo ilumina a minha mente, e eu entendo que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós abrimos agora essa nova aula, ou essa nova conversa, falando que nós fomos feitos novamente, somos feituras do Cristo. O texto diz que nós somos feitos à imagem daquele que nos criou. Então aquelas coisinhas que boia, a gente tem que colocar para fora da caixa, amém? Passar uma cândida lá, né? Para deixar bem limpinho. E agora segue uma lista aí de pecados de natureza moral, ok? Essa lista aqui que eu vou conversar com vocês são pecados de ordem da nossa natureza moral. Que são eles? Isso aqui nós lemos na aula passada: a prostituição, relação sexual com pessoa que não seja o seu próprio cônjuge. Isso é prostituição, e isso é pecado. Por isso que lá no início, lá na Gênesis das coisas, o patriarca diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se farão uma só carne. Tudo que é sexo fora disso, desta aliança, é porneia, é prostituição, é pecado moral.
de natureza moral. Seja casado ou solteiro, vírgula, abre uma nova etapa envolvendo pagamento. Aqui ele coloca prostituta, né? Que vende amor. Ok? A parte B, impureza, basicamente é o princípio de todo pecado moral e está relacionada mais com o pensamento. Impureza é mais um tópico da natureza moral, é um pecado. Tudo que eu penso, eu vou fazer o quê? Ou eu vou falar, ou eu vou ter um ato do meu pensamento. Faz sentido? Quando ensaiar hoje louvor, sim ou não? Vocês tiveram um pensamento de louvores, sim ou não? Faz sentido? Vocês vieram aqui e fizeram o quê? Manifestaram esse pensamento, sim ou não? Então tudo que eu penso, eu manifesto, ou por obras ou por palavras. Então o pecado, diz Tiago, que uma vez consumado, gera a morte. Eu pensei, eu tenho que fazer o quê? Subtrair isso da minha mente. E não é lutando com o pecado, é me colocando debaixo do Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? E Ele fugirá de vós. Então o pecado é uma ideia. Olha que novinha bonitinha. Pô, eu sou casado. Eu não posso deixar essa semente começar a germinar, pastora, na minha mente, porque todo pensamento consumido, adquirido e aceito gera uma cultura. Faz sentido? Gera uma cultura. Eu vou começar a fazer aquelas coisas, isso vai virar um hábito, e o hábito vira uma cultura, fica normal para mim. Ok, até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vou fazer a releitura do item B, impureza. Basicamente é o princípio de todo pecado moral e está relacionado mais com o pensamento. Ele leva à prática. Então todo pecado é premeditado, como um crime. Exato. Na verdade o pecado, do cristão, Néia, ele precisa ser um erro de percurso. Porque, não sei como que eu estava conversando semana passada, que eu já ministrei várias pessoas, vários jovens, né? Porque eu sou jovem, né, irmã? O Armando é jovem, então a gente ministra com jovens, na maioria das vezes, né, dona Helena? Nós somos jovens. E a pessoa pegava o texto isolado, texto sem contexto para pretexto, Andréia, porque todo capítulo tem uma leitura inteira, não tem um versículo isolado. E todo livro foi escrito por uma cultura, num tempo. Então a pessoa pega textos isolados para querer se encaixar ali para continuar no pecado, né, pastora? Justificar, obrigado, professora. E a pessoa fala assim: pastor, mas a Bíblia não diz que a carne é fraca, profeta? Aí eu falei assim: diz sim. E a Bíblia do Daniel Porto diz que a carne é fraca e a vergonha na cara é pouca. Porque assim, a sua pergunta é bem quista, Néia. Eu sou casado com a Camila. A gente está falando de obras da carne, ok? Então tem que citar, eu tenho que me declinar ao assunto. Aí chega uma moça bonitinha na igreja. Difícil ser mais do que a minha esposa, mas chega uma pessoa bonitinha na igreja, né? E começa a me encantar, começa com din-din-din, 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 dererê, dererê, me segura Jesus, né? No carnaval aí, e eu começo o que? Pré-meditar. Esse pecado, ele é diabólico, porque um outro tipo de pecado, não existe tamanhos de pecado, né? Para o homem o homem ele é mais visual. Ele está andando na rua e passa uma mulher bonita. É errado eu achar uma mulher bonita, sim ou não? É pecado a minha esposa achar uma bonita, sim ou não? Só que se esse desejo virar uma cobiça, então o pecado ele é uma ideia. Aí sim, né? Eu começo o quê? Pré-meditar. Então eu vou ver se a Camila é casada, eu vou ver se ela vem com o marido ou se não vem. Se não vier, Fê, eu vou colar na gatinha. Mas eu sou casado.
Então isso sim começa a ser premeditado. Tiago fala que uma vez o pecado consumado, eu aceitei aquela ideia e eu vou manifestar aquela ideia, gerar morte. Não somente morte espiritual, mas também carnal. É que o passarinho pode pousar, não posso deixar de fazer ninho, né? Diz que os pombos podem voar sobre a nossa cabeça, mas não que eles façam ninho. Todos aqui estão debaixo da lei, todos aqui foram alcançados pela graça, mas eu duvido que tenha uma pessoa que seja anjo aqui. Se tiver, eu quero conhecer. Todos nós estamos declinados ao pecado. O apóstolo Paulo diz que cabe a nós dominarmos o desejo. Não é oração que vai dominar meu desejo, é atitude. Eu não quero. Não quero. Lembra de José? O que ele fez? Ó. Agora qual a diferença, né, Valmir? De José e de Davi. Qual a diferença de José e de Davi? Davi fez o quê? Ele viu a gatinha lá, profeta. Opa! Já surgiu o quê? Um D? E ele ficou lá, Luana. Aí a Dalila? Betseba? Dalila é Sansão. É muita informação que vem, né? Aí viu ela lá. Primeiro ela não estava nua, né? Mas ele ficou ali, pastora. Aí ela começou a se despir. Ele, opa, já deu um walker, né? E ficou ali, ó. Ele ficou aonde? No terreno minado. Ele pegou aquela ideia, ele processou e ele falou: eu vou mandar o quê? O Urias na frente de batalha, premeditado, né? Eu vou mandar o Urias pular, eu não posso mais, mas subir eu consigo. Eu vou mandar o Urias na frente da batalha como general. O que vai acontecer, seu Zé? Os inimigos vão matar Urias e eu vou fazer o quê? Pegar a mulherzinha dele. Premeditou. Isso é um pecado terrível, terrível, terrível. Ah, mas Deus, meu amor, não perdoou. Sim, mas o opróbrio nunca saiu da família dele. Teve incesto, irmão querendo subir na irmã, irmã querendo subir no irmão, primo com primo. A maldição acompanhou aquela família, mas foi perdoado. Vai para o céu igual a gente vai, a gente chegar lá. Só que o opróbrio nunca foi apagado da vida de Davi. Ok? Tá. Item C. Estamos falando de pecado de natureza moral. O ciúme. Aqui acho que vai surgir até questões aqui, irmã. Lascívia, desculpa. Lascívia. É uma expressão desordenada ou incontrolada da sexualidade. Tudo que é desenfreado não é saudável. Tudo que é em demasia não é saudável. Tudo, até dinheiro, não é saudável. É uma expressão desordenada da sexualidade. Suas principais manifestações são homossexualismo, sensualidade e pornografia, que vem do grego porneia, desejo desenfreado por sexo. Porneia, pornografia. Para a homossexualidade, para o lesbianismo, né? Você não adianta colocar a mão na cabeça da pessoa e expulsar, porque não é demônio, ok? É obra da natureza moral. Isso está no. Como tratar então, pastor? Você tem que chamar no amor e tratar o caráter. Isso não é oração, porque não é demônio, ok? Não está possessa, ela não está possessa. Ela está num desejo desenfreado da lascívia, ok? Que é um pecado. Então chamar no amor e no carinho, a igreja está aqui para isso, né? E ir na raiz do problema, pedir ao Espírito Santo um discernimento de entender, Rodrigo, meu Deus, aonde começou isso? E não se culpar, mas eu ensinei tão bem, ok, eu ensinei minha filha tão bem, cadê ela? Está ali? Está ali atrás. Agora as decisões dela é dela.
Eu falo para ela no Zap, no Face, no Gmail, Hotmail, Itmail, em casa, Sabrina, cuidado com as suas escolhas. Você é livre. Você não precisa casar. Pode ficar com o pai, mas trabalho para ajudar, pagar luz, né? Você fala para ela, pode ficar com o papai, né? Não tem problema. Você vai casar se você quiser. Meu pai falou isso para mim, Adriano, você vai casar se você quiser. Mas como que eu não ia casar com uma coisa dessa, né? Né? Então tem coisas que não é espiritual, ok? São de caráter, ok? E nós como homens espirituais temos que discernir isso, ok? Aí o diabo fala, mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, e você está me culpando aí, ok? Vamos lá, agora sim, de ciúme. Falta de confiança em outra pessoa. É também uma autoafirmação de posse. Medo de perder algo ou alguém. Ciúmes. Aí você pode falar assim, pastor, meu Deus do céu. Você não tem ciúmes da sua esposa? Sim. Só que às vezes eu estou aqui, Marinês, vocês mulheres são assim, né? Eu estou aqui, a Camila está lá no fundo, e eu estou conversando aqui, Armando, com o Armando aqui e tal. Só que o meu pisca-pisca desse lado é meio apagado, mas eu estou aqui, mas estou lá, um olho no peixe e no gato. Entendeu? Eu tenho um ciúme de cuidado. A Camila trabalhou na reforma do aeroporto, tinha 50 homens que ela comandava lá, e ela supervisionava lá, e eu estava em casa, eu estava trabalhando, ela estava lá. Vai adiantar ficar, ai meu Deus, já que a Camila aparecer lá com uma espada, com um facão enferrujado? Não adianta. Isso é para os jovens, né? Começou com muitos ciúmes na amizade, não vai nem para o namoro. Onde você está? Ah, eu te mandei um oi, você não me respondeu. Isso, meu Deus, misericórdia. Mas não está nem namorando, já está assim. Isso é posse. Quem é posseiro é o diabo, é o inimigo. Então é pecado, tá? O ciúme desenfreado é um pecado, tá? É um declínio da natureza moral, ok? Onde você está? Adriana, você não chegou ainda? Onde você está? Estou ensaiando aqui a dança profética, irmão. Deixa eu ensaiar a dança profética. Marinês, você está, Marinês? Liga 10 vezes para o Marinês. Estou ensaiando aqui. Estou orando, manda até uma foto. Eu estou orando, foto. Faz CF aqui, pessoal. Estou na igreja. Já passaram por isso? Ciúmes? Até de amizade? Direto. Então, assim, é um ciúmes diabólico. Ok? E vamos lá para o item C. É que eu não dormi essa noite, eu vou contar para vocês por quê depois. E você pedir oração também para vocês. Pode ir, Deus está vendo. Pode ir, mas Deus está vendo. Uma nuvem de testemunha, já entendeu, né? Vem aquele temor. Impudicícia é a falta de pudor. Impudicícia é a falta de pudor. A minha esposa, quando vai sair de casa, ela sempre me questiona: amor, tá bom essa roupa? Não tá marcando muito? Será que se eu soltar um pum não vai rasgar a calça? Ela sempre me questiona, dá uma baixadinha, né? Tá legal, amor, pode ir sim. Mas tá chamando muita atenção. Eu falei, amor, tá linda, tá maravilhosa. Vai com Deus, o Senhor te proteja no caminho. Impudicícia, falta de pudor. O exemplo é a mulher adúltera. Vai falar de um jovem que ele saiu à rua e no meio do percurso apareceu uma pessoa que vendia amor. E ela estava muito perfumada, com adornos. Tem outro texto que fala sobre o cascavelar também, né? O cascavelar. E ela com lisonjas, Adriana, chegou até o pobre jovem, o pobre homem. O coitado, né, pastora, do homem, né? E ele com lisonjas começou a conversar com este jovem, a levar por caminhos
que não correspondiam à conduta deste jovem. E diz que este jovem, ele foi como um boi para o matadouro. Depois vocês leiam Provérbios 7, do 10 ao 27. Diz que este jovem, seu Zé, ele foi como um boi levado quieto ao matadouro. E diz que o fim deste jovem não foi um dos melhores. Provérbios é um livro instrutivo para jovens, para mulheres. Leiam Provérbios, Cantares, Eclesiastes, ok? Então, falando aí da impudicícia, dá o exemplo da mulher adúltera e faz a citação do livro de Provérbios. E a falta de pudor se manifesta no comportamento e até no modo de se vestir, no uso de trajes que provoquem sensualidade. Eu gosto muito de foto. Muito de foto. Quem me acompanha aí no Insta, no Facebook, você vê que eu gosto bastante de foto, né, pastora Márcia? E outrora eu postava umas fotos que hoje eu tenho entendimento que não era muito saudável, né, profeta? Às vezes eu postava uma foto e o Alê falava assim: pastor, essa foto aí não está muito tchururu, não. Eu falava: caramba, cuida da sua vida, né? Já vinha, né, o velho homem, né? Aí postei uma outra foto, acho que uns 2 anos atrás, uma amiga minha, deve ter a idade da minha professora Irene, postei uma foto no Instagram. E essa moça, essa senhora, no outro dia, Sandra, me mandou um zap: pastor, não é muito legal você postar essa foto, porque você, né, é um homem de governo, você é um homem referencial. E assim, eu orei ao Senhor, orei de madrugada para poder falar contigo, porque eu sei como você é, eu não sei como eu seria respondida. Na hora me veio uma vontade de mandar ela enxugar gelo, encher pneu de trem, mas eu segurei. Falei: amor, tá muito esquisita essa foto. Ela falou: amor, tá um pouquinho sim. O que eu fiz? Eu voltei atrás e tirei a foto, Adriana. Eu falei: é verdade, eu tenho que me policiar, eu tenho que ser um referencial. Como eu vou falar para minha filha Sabrina: não usa essa roupa, não escuta essa música, não faz isso, se o pai faz? Palavras o vento leva, né, Armando? Não sei se foi o Armando que fez essa citação uma vez para mim, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Diz que palavras o vento leva, mas o exemplo arrasta. E o apóstolo Paulo também, se não me falha a memória, porque falha bastante a memória, diz que as mulheres mais novas aprendam com as que têm cãs brancas, para não falar aprendam com as mais velhas. Então vocês, mulheres mais novas, peçam instruções para a dona Irene, para a Adriana, para a Sandra, para a pastora, para a Neia. Ela passa, acho que um trim ali no cabelo, mas... entendeu? Não é trim, né, irmão? Ela passa um rinodê na cabeça ali. Né? Então assim, nós temos que tomar cuidado, nós que estamos à frente, né, do rebanho, nós que somos líderes, vocês que também são cristãs, no traje, no que fala, no que veste, né? Eu não sei se é Provérbios que diz que quando nós formos comer com reis, nós temos que colocar uma faca na garganta. Isso fala do quê? De glutonaria? De glutonaria, porque comer muito é pecado. Eu não sei onde foi esse dia almoçar, que a pessoa colocou comida, não conseguia vê-la do outro lado do prato. Tinha muita comida, acho que eu comi uma semana. Verdade, não estou aumentando. Eu acho que aquela comida eu comia uma semana, de tanta comida que tinha no prato, Fê. É glutonaria, é pecado. Ok? Então vamos aqui agora falar um pouquinho sobre obras da carne ou pecados de relacionamento. Depois vocês façam a releitura do que nós lemos a semana passada, e vocês vão se enquadrar aqui certinho. Pecados de relacionamento. Isso aqui eu tirei do livro, ok? Que estava a semana passada aqui. Aí eu pedi para imprimir para ficar mais fácil de acompanhar. Inimizades. Às vezes eu falo para minha filha e falo para minha esposa: se eu tenho inimigo, eu não sei, seu Zé.
Olha o que diz aqui: inimizades no hebraico, preste bem atenção que isso aqui é muito forte. No hebraico, as palavras inimigo ou inimiga e Satanás têm a mesma origem. Olha isso, Sandra. Toda a palavra, tudo que nós falamos tem uma raiz. Ou é do hebraico, ou é do latim, ou é do aramaico. E por fim romano, da língua romana, língua grega. Tudo que nós sabemos. O nosso português é muito raso, Armando. Posso falar isso? É muito raso, professor, o nosso português. Então, quando alguém vem me questionar em alguma coisa, né, conforme foi a nossa conversa semana passada, eu tenho que pelo menos ter 2 traduções bíblicas e ter um dicionário para acompanhar, porque eu não posso fazer regra de algumas coisas, porque o nosso português ele é muito raso. A gente tem que ir na raiz da palavra. Escondi a tua palavra, o rei Davi, no meu coração. Mas que coração que é esse? Esse coração para nós bombeia sangue. Coração fala dos sentimentos, da psique, da sede das nossas emoções. Escondi a palavra aqui. O judeu coloca por testeira, escreve nas portas os textos bíblicos, para as crianças já ir assimilando tudo isso. Onde eu parei? Inimizades. Se você tem inimizade com alguém, toma cuidado, porque a palavra inimizade ou inimigos e Satanás, de onde vem? Da tábua mãe, diz que são as mesmas origens. Satanás quer dizer inimigo de Deus. Então toma cuidado com a inimizade. Quem se torna inimigo de outras pessoas está bem próximo ao caráter de Satanás. E eu não quero entrar no caráter, porque é uma aula bem bacana também. A gente pode conversar com o pastor para depois nós falarmos um pouquinho sobre a formação do caráter cristão. A gente entra um pouco em antropologia, da onde vem o homem, os fundamentos, né? As características do homem, enfim. Então quem se torna inimigo de outras pessoas está bem próximo ao caráter de Satanás. Diga misericórdia. B, estamos falando de pecados de relacionamento, estamos no item B, porfias. O que são porfias, pastor? São disputas. Já viu dentro de casa, Adriana, o pai e a mãe que disputa para ver quem manda mais no filho? Eu quero ir no parquinho agora, pai. Esse dia o Henrique jogou no chão. Aí a Camila fala assim: não, Henrizinho. É uma citação aqui, porque ela não faz isso. Vamos descer no parquinho, sim. Só que eu falei para não descer, eu pedi para não descer. E vice-versa, eu falei: não vai dar o chocolate para ele. Aí a mamãe vai lá no quarto: vem aqui, Henrizinho, meu amorzinho. Deixa o pai ver, né? Só que não deixa o pai ver, não conta para ele não. Já está ensinando ele a ser um filho de Satanás. Aí mentir faz sentido, sim ou não? Mente antes da fundação do mundo e nele na verdade. A mentira é um caráter de Satanás. Aí vamos lá no banheiro que a mamãe dá, papai está aí, não, então vamos lá. Já viram isso, sim ou não? Eu já. São disputas, o item B. Querer manter posição a todo custo, através de mentira, de manipulação, de inverdades. Isso é uma porfia. Isso é um pecado de relacionamento. Querer manter posições a todo custo, posições ideológicas ou práticas. Tem líder aqui não, lá na Papua Nova Guiné, que cria uma ideologia para trazer essa pessoa para jogar no seu time, para manter uma posição. Ela cria, ela inventa algo, ela inventa uma meia-verdade que é uma mentira inteira, para não perder o cargo no ministério de louvor. E ela acredita na sua própria mentira. Sim ou não? No Brasil não.
O item C, discórdias. Amados, eu tenho visitado lares, pastor também com a pastora, e eu tenho visto tanta discórdia, como diz a minha avó, que arrepia até a cabeça de careca. Tanta inimizade de pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, pessoas crentes. Uma discórdia, o marido fala A, a mulher fala B. A mãe fala, vamos sentar à mesa e comer, não vou, ficar no quarto com o meu tablet. E fica no quarto com o tablet. Amor, vamos lá visitar aquela pessoa. Não, agora não vou, vai você sozinho. Eu vejo isso dentro da igreja, amados. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Colosso, a pessoas crentes. Eu não vou não, vai você sozinho. Está vendo que eu estou lavando louça aqui? Você não me ajuda em nada. Tenho visto isso, amados. Aí vem na igreja e canta, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa... Que fogo é esse? Fogo estranho. É antibíblico. Faz sentido? É antibíblico. É antibíblico. Discórdias, não se trata de simples pensamento. Olha, isso é muito forte. Discórdias, não se trata de simples pensamentos diferentes. Tem coisas que o pastor Alexandre fala ou ele traz que não é o mesmo pensamento meu. Tem coisas que eu discordo dele, e tem coisas que ele discorda de mim, e é isso que me insta a estar com ele. Pensou 10, pastor Daniel? 10, Armando? Hã? Pensou 10, Brunão? Então entenda bem aqui esse item, ó. Discórdias, não se trata de simples pensamentos diferentes, mas uma discórdia pode levar a algo mais profundo. Sentimentos diferentes, Neia. A palavra significa sem o mesmo coração. Faz sentido a fala? A Adriana não pensa igual a Armando em tudo. Eu não penso igual a Camila em tudo. Hoje ela quis ir na minha sogra, não queria ir. Queria ir, amor? Não queria ir. Queria ficar em casa, debruçar sobre a leitura aqui. Nossa, pastor, mas essa coisinha simples que você está falando, sim, essa coisinha simples durou umas 2, 3 horas de estudo. Pega uma Bíblia, pega outra, pega dicionário, vê se é isso mesmo que está ali, se não tem nada distorcido. Por quê? Eu preciso ser a referência aqui nesse lugar do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui, eu preciso perseguir essa palavra depois para que se cumpra. Jesus fazia isso, Cristo fazia isso. Ele lançava uma palavra e não ia para a churrascaria Boi no Abre, ele ia para um monte orar, para que se cumprisse aquela palavra. Então tem coisas que eu não concordo com a Camila, tem coisas que ela não concorda comigo, mas isso não quer dizer que eu vou abandoná-la. Sim ou não? Só que a discórdia aqui está falando assim, a palavra significa sem o mesmo coração. Isso não dá para andar junto. Não dá, Neia. Aqui não está falando de pensamento teológico, nada disso. Está falando de um respeito ao próximo. Ok, Armando, você pensa dessa maneira, ok, mas eu posso debruçar o meu pensamento e a gente equalizar isso, Armando? É claro, pastor, que você pode. Isso nos faz andar juntos. Não concordo com você, então vou para outra igreja. Não. Tem gente que fala isso. Ok, aqui está falando da pessoa sem coração. E pessoa sem coração se torna cética. Dissensão. Discórdias. Agora o item D, dissensão. Dissensão, não concordar. São os que divergem do grupo. A ovelha negra da família, né? São os que divergem do grupo, geralmente no pensamento. O que é divergir? É ser contrário a tudo. O irmão traz uma ideia, não concordo. Você concorda, Adriana? Eu concordo, então fechou.
Aí eu trago uma ideia, Adriana concorda? Eu concordo. Armando também. Né, concorda? Não, eu não concordo. Aí vem com a Camila, amor, vamos trazer uma ideia, né? Você concorda? Não, não concordo. Ah, por que eu não concordo? Porque eu não concordo. Se divergem no pensamento. Não concorda com nada. Vamos fazer lasanha hoje? Ah, não quero. Vamos fazer bife a rolê? Ah, também não. Você quer então o quê? Cava um buraco e pula dentro. Diverge em tudo. É igual a pessoa que só traz problema, só vê problema, né, Andréia? Não vê solução em nada. Só vê problema, ok. Eu estou vendo o problema, Claire, mas qual a solução para esse problema? Então se diverge no pensamento. É negativa. Faz sentido, sim ou não? Ok? Isto, geralmente no pensamento. Agora é E, tá C aí, mas é E. Essa pessoa que traz dissensões, ela é dissidente. O que é isso, pastor? É aquela que separa. Irmão, é aquela que entra assim, pastora. Nossa, que bênção! Pastor, é uma. Olha que pastor, bênção! Além de ser bonitinha, cheiroso, é bênção. Passa um mês, ele começa a separar. Aí cai naquele texto, Andressa. Um de Paulo, um de Apolo, outro de Tito, outro do Alexandre, outro do Daniel. Ela vem com lisonjeia, sabe? Como diz lá o falecido chicanismo, não sei se é somebody love. E diz o texto que ela arrasta as ovelhas para o aprisco. Essa pessoa arrasta, além de não ajudar, arrasta as ovelhas, tira de dentro do aprisco, pastora. Ela arranca, não está bom para ela, faz que não seja bom para ninguém, Sandra. É facciosa também. Entendendo o que, Michele? O que, entre aspas, o que segura a ovelha no aprisco não é as porteiras. É porteira, mano? Porteira? O que me segura aqui dentro, o que segura a ovelha dentro do aprisco, não é as porteiras, é a grama. Se tem grama, ela fica. Não falar, não vai não, filho, não. O que segura a ovelha no aprisco não é a porteira, é a grama, é o alimento. Estou terminando. Item E. Facções é a formação de grupos que alimentam o ego. Facções é a formação de grupetos, daquele da palavra grupetos, né? Que alimentam o ego. Se não tiver bom para mim, não vai ser, não vai fazer, não vai ser assim. As pessoas que promovem divisões, você não tem papel? Ou facções, elas têm um problema moral. Elas têm um problema moral. São sensuais e não têm o espírito. Facções é a formação de grupos que alimentam o ego. As pessoas que promovem divisões facciosas, né? Elas têm um problema moral. Elas são sensuais e não têm o espírito. O ego dela, se não tiver bom para ela, se não rodar no umbigo dela, como digitado, não funciona. Tem que rodar no umbigo dela, no esqueminha dela, é política, né? Se não entrar para ela, não pode entrar mais para ninguém. Pessoa facciosa, isso está em Judas, número 19, um livro antes do Apocalipse. E aqui, invejas, é não se contentar com o que tem, mas desejar o que é dos outros, ou mesmo sentir-se infeliz por não possuir o que os outros possuem. Isso é inveja. Eu não quero um tênis igual o dele, eu quero o dele. Não, mas eu vou lá e compro um para você igual ao meu. Não, eu quero o seu, porque eu sou invejoso. Zóio de bomba, gorila. E por fim, e aqui acaba o item G, chocarrices,
conversação tola, sem sentido, um bate-boca. Isso é chocarrices e são pecados de relacionamento. O meu tempo já acabou. Eu comecei 18:05, estou entregando 5 para 19. Faça a releitura na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com um dicionário, ok? E que Deus vos abençoe e seja engrandecido através de vós. Vocês têm 5 minutos para molhar as palavras, ir no banheiro e voltar aqui para nós darmos o brado de vitória, amém? Deus abençoe, obrigado pela atenção, aplauda o Senhor, amém?